Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Planos Seguros. Este é o nosso quarto episódio. Vamos explorar a complexa relação entre dois sistemas vitais e como os distúrbios metabológicos podem influenciar na saúde cardiovascular. Para isso, a gente está aqui com a endocrinologista, a Camila Bezenover, falei certo o nome? Bezenover, e com o CEO da seguradora ALM, Alexandre Domingues. Falei certo também? Sempre Com falou Z. certo. Dessa vez você falou certo. No outro dia você escreveram errado na postagem. Botaram certo, com né? S lá. É, né? botaram, não entendi porquê, mas tudo bem. Mas eu não guardo mágoa. Tá Isso bom. que é o mais importante. A gente vai desvendar um pouco os mistérios do metabolismo e do coração nesse bate-papo para te ajudar a tomar decisões que podem ser conscientes e são conscientes para você ter uma vida longa. Então se inscreve aí no nosso canal. Se tiver alguma dúvida, bota nos comentários. O bate-papo vai começar a partir de agora. Roda a vinheta. Então vamos começar, doutora. Primeiro explicando o que é a síndrome metabólica. E aí fala metabólica, metabolismo. Tudo engloba, né? Diga. Boa tarde, Lacerda. Prazer estar com vocês aqui no estúdio da Band News. E a síndrome metabólica, ela agrega importantes fatores de risco, como hipertensão arterial sistêmica, resistência insulínica, aumento da circunferência abdominal, alteração do perfil lipídico, que, somados, irão potencializar muito o desenvolvimento e surgimento de doenças cardiovasculares. E eu achei esse tema muito interessante e relevante de trazer para cá, junto com a seguradora ALM, já agradecer aí a honra e a confiança do meu amigo Alexandre, porque a gente sabe que hoje em dia, no mundo, as doenças cardiovasculares são as principais causadoras de morte, né? Configuradas pelo infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico. Então, baseado nisso, eu trago mais uma importante informação da síndrome metabólica, que ela está muito atrelada ao ganho de peso da população. Então, esse ganho de peso vai proporcionar um surgimento de síndrome metabólica, e a gente sabe, né, que hoje em dia, e aí torna ainda o tema mais interessante, 60% da população brasileira está com sobrepeso, e 20% da população brasileira está com obesidade, um dado crescente que vem se multiplicando exponencialmente nos últimos anos. E até, né, ainda mais preocupante, as nossas crianças estão cada vez ficando obesas. Exatamente. E os nossos adolescentes também. Então, é um tema extremamente importante, se trata de um tema de saúde pública. E por que o ganho de peso contribui tanto para o surgimento da síndrome? Então, o ganho de peso é principalmente, né, da gordura visceral, que é uma gordura que a gente ganha na região abdominal, que é uma gordura de risco. Por isso que um dos marcadores da síndrome metabólica, que eu vou falar mais na frente, é justamente a circunferência abdominal, que é onde tem essa gordura mais perigosa para a nossa saúde. Ela é uma gordura muito inflamatória. Então, essa inflamação que essa gordura causa no nosso organismo vai proporcionar o surgimento de todos esses fatores de risco citados, como resistência insulínica, hipertensão arterial sistêmica, alterações de perfil lipídico e assim por diante. Não, eu queria comentar que o Alexandre está ficando de parabéns. Já perdeu a circunferência abdominal. Eu virei produto da Camila. Estudo de caso. Olha, ele já perdeu 5 centímetros de circunferência abdominal. Eu tenho certeza que o risco de doença cardiovascular dele também está diminuindo aí ao longo desse tempo que ele está se cuidando. Ele só está melhorando. É isso, aos pouquinhos. É vida longa. Cada episódio é um passo diferente. Cliente da LM tem vida longa. Exatamente. Agora, doutora, o que mais contribui hoje para o surgimento da síndrome metabólica? Então, como eu falei, né, ela está muito atrelada ao ganho de peso, né? Então, o paciente, ele começa a ganhar peso ao longo da vida. O ganho de peso, a gente sabe que está muito relacionado, né, a uma alimentação desregrada, com alto consumo de alimentos calóricos. Então, o que a gente chama de um superávit calórico, onde o paciente ele acaba também ficando sedentário, gastando poucas calorias e acaba ganhando peso ao longo do tempo.
Ao ganhar peso, o paciente acaba adquirindo muita gordura, principalmente na região abdominal, né? Principalmente os homens que têm mais a tendência a esse depósito androide de gordura, mais na região central. Então, como eu falei, né, essa gordura, ela não está ali só incomodando o paciente esteticamente, que também é uma coisa que é importante também de ser considerado, mas ela causa muitos malefícios à nossa saúde. Então, com certeza, o que hoje em dia mais contribui, né? A gente sabe que existe também determinações genéticas de pacientes que têm mais suscetibilidade a ganhar peso, a desenvolver resistência insulínica e diabetes, tem uma carga genética muito grande também associada. Mas, com certeza, é o estilo de vida, o sedentarismo, né? A gente sabe que hoje em dia, cada vez mais as pessoas se movimentam menos, a vida está muito prática, tem as tecnologias. Então, isso daí realmente está causando aumento do sedentarismo da população, associado a uma ingesta alimentar com alimentos ultraprocessados, alimentos com alto índice glicêmico, associado a estresse da vida, que a gente às vezes não consegue, né, manter um estilo de vida saudável. O próprio estresse contribui para isso, desregulação do sono, né? A gente sabe que hoje os pacientes que eles dormem mal, e a gente tem a maioria da população hoje em dia que dorme menos de 6 horas, menos do que deveria, e realmente há uma alteração que faz com que o paciente que dorme mal acabe comendo mais caloria, principalmente alimentos mais calóricos. Então, com certeza, né, associado a questões genéticas que existem, o estilo de vida da população hoje em dia é o que mais está contando para o desenvolvimento da síndrome metabólica. A doutora comentou, né, da questão de como esse estilo mudou. Se a gente pegar num passado não tão distante, até a questão alimentar, mesmo comendo a besteira, né, família saía de casa para ir ao restaurante se alimentar. Hoje em dia você pede em casa e você acaba ficando com o celular na mão, sentado no sofá, e a comida chega, até esse movimento de ir ao restaurante. Exatamente. Não tem mais. É o que a gente chama hoje em dia de ambiente obesogênico, né, que é o que acontece. Se a gente for ver, né, agora você falando de passado, eu vou falar um pouco de passado também, de mais alguns 1000 anos atrás. A nossa configuração genética dos nossos antepassados, né? Ancestrais. Ancestrais, exato, era essa a palavra. Ela continua sendo a mesma, né? Sendo que, antigamente, o homem caçava, plantava, então ele tinha que ter o tecido adiposo, além de, apesar de ser isso tudo, né, que acontece quando ele está em excesso, ele tem a sua função biológica. Ele é um estoque energético, ele funciona como protetor mecânico, protetor térmico. Então, ele tem também uma função relevante na vida humana. E uma dessas relevâncias é o estoque de energia. Antigamente, o homem ia, caçava. Quando ele tinha aquela oferta de alimento, ele tinha que estocar para quando ele ficasse em privação calórica, ele mantesse a sua sobrevivência. Ele tinha essa reserva energética para tirar. Então, a gente é geneticamente programado, né? Como eu falei, isso daí também vai variar muito de uma genética de uma pessoa para outra, para fazer esse estoque de gordura. E a nossa genética segue sendo essa, só que hoje em dia ninguém caça, ninguém planta, todo mundo tem um iFood na palma da mão, então as facilidades realmente são muito grandes. Esse ambiente obesogênico realmente existe, né? Atrelado também, como eu já falei, às tecnologias e tudo mais. E acaba proporcionando mesmo, hoje em dia a gente tem aí um dado que 40% mais ou menos da população brasileira tem síndrome metabólica. Então, associado ao que eu já falei, né, que constituída por importantes fatores de risco para a doença cardiovascular, a gente pode falar aí que a gente tem 40% da população com risco aumentado de desenvolver doenças cardiovasculares. E agora a gente vai falar um pouco mais do alerta que você tem que ficar ligado e que ponto o organismo começa a gritar quando a pessoa já está num extremo em relação à síndrome metabólica. Então, algumas coisas a gente pode ficar atento, né, a população em geral, para saber, de repente, eu tô com essa síndrome metabólica, eu tô com um estilo de vida que não está muito legal, então, o que a gente pode fazer, né? Como que a população pode observar?
Como eu falei, né, uma carga genética muito alta. Então, se você tiver parentes com diabetes na sua família, com dislipidemia, né, que é a alteração de colesterol, obesidade, já é um alerta para você saber que se você levar um estilo de vida que não é muito ruim, que não é muito bom, sua chance de desenvolver a síndrome metabólica é maior. E o próprio ganho de peso, né, o aumento dessa gordura abdominal, dessa gordura visceral, essa gordura perigosa. Então, observar questões de aumento da circunferência abdominal. E existem alguns marcadores também simples, a gente tem até disponível no SUS, que a população geral pode fazer. Não sei se eu posso falar isso. Pode. Ah, tá. Já foi. Já falou. Pode? Pode falar à vontade. Então, alguns recursos, né, que o são... SUS faz um trabalho interessantíssimo, Faz, entendeu? incrível. Muito bom. Então, assim, alguns marcadores, como a aferição da glicemia de jejum, que é super disponível, né? Uma glicemia de jejum acima de 100, já é uma glicemia de jejum alterada. Isso aí, somada a um paciente que está fora do seu peso ideal. A gente calcula o peso ideal do paciente através de uma medida chamada IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. É uma medida até relativamente fácil, que a gente calcula o peso pela superfície corporal. E um IMC acima de 25 já é configurado sobrepeso. Então, se a pessoa está já com o IMC acima de 25, está tendo aumento da circunferência abdominal, tem uma carga genética. Uma outra coisa que também é interessante no exame físico, que o paciente pode notar o surgimento de manchas mais escurecidas na região cervical, na região das axilas, né, que a gente chama de acantose nígricas. É também um marcador de resistência insulínica, né? Porque quando o ganho de peso começa a acontecer, o paciente primeiro só vai ganhando peso numa fase inicial. As alterações metabólicas, elas acabam demorando um pouquinho mais para acontecer. E elas vão ficando cada vez mais difíceis de controlar com o passar do tempo. Então, o ideal, né, a gente consegue até reverter casos de resistência insulínica, de diabetes. O ideal é que o paciente esteja realmente atento a essas modificações, né? De preferência, faça também o check-up do perfil lipídico, veja, avalie o triglicerídeo, que também triglicerídeo elevado é um constituinte da síndrome metabólica. E fica atento já nas alterações, principalmente as alterações iniciais, para que ele possa ter os melhores benefícios, já implemente um tratamento, que a gente vai falar mais à frente, uma mudança de estilo de vida, para tentar reverter esse quadro e ficar aqui ó, igual nosso amigo, que já está com o risco cardiovascular reduzido, né? Já está se tratando. E é isso, esses dados são todos, né? A gente tem estudos muito bem montados que realmente mostram os grandes benefícios na diminuição de doenças, de causas de morte por todas as causas, em pacientes que adotam um estilo de vida saudável, um emagrecimento e uma perda de peso. A doutora Camila falou para medir o índice de massa corporal. Fique aí, que no final você pode até ter o aparelho para resolver isso. Até em casa já ter uma noção. Tá ele dando spoiler. Tá vendo? Segura aí. Esse mês a gente vai voltar com o sorteio. Tem sorteio. Esse mês tem sorteio. Tem sorteio. Já vai ser já um alerta, né? Que as pessoas que, né? Podem ter. A gente vai fazer aferição de pressão arterial, de circunferência abdominal. Já é um alerta aí que a gente já pode estar dando para a população, que ela tem que ficar ligada na sua saúde, no seu risco cardiovascular. Spoiler. Aguarde. Aguarde. Você não aguenta, não, César? Por isso eu não posso te contar as coisas. Mas aí o pessoal é pra reter audiência. Mas ele já aprendeu isso, né? Porque ele já estava guardando segredo aqui. Tava guardando, Esperto. Entendeu? Agora, doutora, vamos falar. Você disse de como identificar dos problemas que pode desencadear ao longo do tempo. Como é que é feito o tratamento? Então, o tratamento, né? O ideal é que a pessoa que perceba alguma dessas alterações, né? Ela procure um endocrinologista, um médico especializado, porque em um momento inicial pode ser que a gente precise fazer a implementação de alguns tipos de medicação para corrigir resistência insulínica,
para corrigir perfil lipídico, para ajudar no emagrecimento, né? A gente sabe, né, que até por causa do surgimento dessa gordura visceral, ocorrem modificações no nosso organismo que às vezes que configuram mesmo a obesidade como uma doença crônica que deve ser tratada. Hoje em dia a gente estimula cada vez mais as medicações, existem várias medicações no mercado muito seguras, muito estudadas e que melhoram a expectativa de vida, diminuem taxas de doenças de pacientes com sobrepeso, com obesidade. Então, no momento inicial, pode ser que seja necessário, né? Vai depender muito do estágio da síndrome metabólica desse paciente. A gente tem aí uma perda de peso, por exemplo, quando é uma fase inicial, onde existe apenas a resistência insulínica, ainda não existe, porque o caminho natural da resistência insulínica causada por esse ganho de peso é evoluir para o diabetes. Mas se a gente evoluir no momento inicial, onde o pâncreas ainda tem uma reserva, ainda consegue trabalhar bem, liberar a insulina, porque a ação da insulina é realmente diminuir a glicemia. Se você tem uma ação da insulina resistente, você está sempre com a sua glicemia alta. Isso acaba causando aí uma sobrecarga pancreática, mas no momento inicial a gente consegue ainda reverter isso. Então, assim, às vezes a população acha que precisa perder muito peso, né? Claro, algumas condições realmente precisa, mas assim, a gente já percebe benefícios de melhora de resistência insulínica com uma perda de 5% do peso, de uma parada da evolução, né, da resistência insulínica para o diabetes. Acima de 10%, a gente já começa também a perceber alterações em questões de outras doenças relacionadas, né, ao metabolismo, que é a apneia obstrutiva, porque aí vem todo o conjunto de doenças relacionadas ao sobrepeso. Então, pioram ainda mais esses fatores, esses riscos. Outras doenças associadas ao ganho de peso, como a apneia obstrutiva do sono, as doenças hepáticas, o acúmulo, né, de gordura hepática, que é a esteatose, a própria sobrecarga mecânica, né? A gente tem que lembrar que a gente tem um esqueleto que ele é feito para sustentar até determinado peso, então o ganho de peso faz sobrecarga nas nossas articulações, então é uma perda de 10% do peso. O paciente também consegue perceber melhoras já em questões de apneia do sono, em melhora de disposição física e uma perda ainda maior, né, de 15, 20, a gente pode até num quadro, hoje em dia a gente já tem o termo de remissão de diabetes, mas tem que ser num momento muito inicial. Sim. Então, mais uma vez, ressaltando, né, a importância de um diagnóstico precoce dessas alterações. Quanto mais o paciente ganha peso, mais essas alterações são difíceis de ser revertidas, mais o ganho de peso, a perda de peso é difícil de ser. Eu brinco, né? O nosso, como eu falo, né? Como eu já falei, essa programação genética, a gente tem que brigar um pouco contra o nosso organismo, porque o nosso organismo, a tendência dele, né? Até um instituto como se fosse proteção, ele sempre leva a gente a ganhar mais peso. Então, realmente, é uma batalha, não é uma coisa muito fácil. De você contra você mesmo. Isso, e contra o seu próprio corpo, Seu que próprio acaba... instinto de preservação, né? Exatamente, o seu próprio corpo, ele quase perpetua o ganho de peso, por conta dessas alterações metabólicas, né, que vão surgindo. Então, acaba virando uma briga um pouco injusta, né? Às vezes a gente quer, mas realmente precisa implementar, às vezes, o uso de alguma medicação, tratar mesmo a fisiopatologia da doença. Então, quanto mais cedo isso acontecer, quanto mais o indivíduo ganha peso, é mais difícil dele voltar para o peso saudável. E então a opção de terapia medicamentosa, né, que hoje em dia nos estudos mostram benefícios altíssimos cardiovasculares, pode ser importante, mas tudo isso para levar o paciente para um estilo de vida mais saudável, que é o que vai sustentar o paciente depois que ele consegue perder o peso, que seria esse estilo de vida saudável. O paciente deixar de ser sedentário. A gente sabe, né, que
O emagrecimento ele vai acontecer a partir de déficit calórico, que é a diminuição do consumo de calorias e o aumento do gasto energético. Então, às vezes a gente pensa que a recomendação para atividade física moderada é de 150 a 300 minutos por semana. A gente pode botar uma média aí de 30 minutos de atividade moderada 5 vezes na semana. É o que é considerado o que é recomendado, né? Para que o indivíduo faça para se manter no ambiente saudável. Além do mais, também a alimentação, uma alimentação com menos alimentos, com alto índice glicêmico, principalmente bebidas açucaradas, né? Refrigerantes, sucos, tudo que leva muito açúcar, que Às são vezes alimentos. o próprio suco sem açúcar já traz. Um suco de laranja é uma bomba. A gente tem que lembrar Relógio. também, né? Falando do suco de laranja, existe também o açúcar natural das frutas, que é a frutose. É o açúcar natural, mas é um alimento também muito. É uma bebida com índice glicêmico muito alto. Então, uma das medidas muito importantes do indivíduo que emagrece e se mantém no peso é a retirada mesmo dessas bebidas açucaradas, que são tão maléficas para a nossa saúde, além de alimentos ultraprocessados, gorduras saturadas, né, que são as gorduras animais. Então, realmente, ter uma modificação, né, é o que eu falo, se a gente quer ter saúde e se a gente quer tornar o nosso corpo saudável, a gente não pode botar para dentro dele coisas que agridam, né, o nosso corpo a longo prazo, né? Eu acho que assim, tudo existem exceções, né? Ninguém aqui fala, mas na maior parte do tempo, né, o paciente realmente se manter com uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, praticando atividade física. E, em alguns casos, no momento inicial, pode ser que sim, tenha que entrar com alguma terapia medicamentosa, que aí o médico vai avaliar posteriormente se a gente deve ou não dar continuidade. E muitos pacientes com emagrecimento vão reverter muitas dessas alterações e, de repente, a medicação consegue até, a longo prazo, ser descontinuada. A gente tem aqueles passos que a gente vai dando. O primeiro passo, ela acabou de falar aqui, né? Exatamente. Mais descasque, Mas descasca mais e abre menos. abre menos Exatamente. embalagem. Quanto mais alimentos in natura, né, o paciente come, vegetais, frutas, menos processados, ultraprocessados, né, que são alimentos realmente muito modificados. Então, a ideia é essa mesmo. Quanto mais natural o alimento, melhor para a nossa saúde. E o grande barato também é o seguinte, se a gente parar e olhar, ela falou que o quê? Você pode tomar remédio, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, mas você tem que mudar seu estilo de vida. Você não vai ser um vegano, não precisa ser um vegano. A menos que você queira ser um vegano também, então é contra. E os alimentos veganos não necessariamente são também. Tem cada bomba no dito vegana. popular, nada muda se nada muda. Ou seja, não adianta você achar que você vai fazer isso, fazer uma dieta e reduzir e não mudar seu estilo de vida. Se você não mudar seu estilo de vida, vai voltar tudo de novo. E você não precisa deixar de tomar sua cerveja. Você não pode tomar todos os dias e encher o pote, porque não vai dar certo. Estilo Zeca Pagodinho não rola. Exatamente. E dá certo com o Zeca Pagodinho. Qualquer outra falsificação não deu certo. Só entendeu? ele, né? É uma Exclusivamente. E deu certo em termos também, né? A gente não sabe exatamente o quanto de preocupação, o quanto de coisa que o Zeca Pagodinho faz para poder manter aquele estilo. A gente não sabe também, né? Fica entre nós. Então, dentro desse quadro todo, a gente tem, desde o começo acompanhando a gente, o descasque abre, a gente tem o nada muda, se nada muda. E tem uma coisa, Camila, que eu queria te perguntar. Até que ponto, quando você ganha peso, etc e tal, isso influencia no convívio, seus pacientes em si? Eles dizem para você, ou os que reduzem sua circunferência abdominal, grosseiramente chamada de barriga, melhoram o seu aspecto. Como é que muda o convívio deles? Eles chegam a falar alguma coisa para você? O convívio com as outras pessoas, como é que eles se sentem por dentro? Tá. Foi filósofo, né? Foi, hein? Profundo, hein? Profundo. Essas questões mentais, né, mais psiquiátricas, de convivência, relacionamento social, eu, na minha experiência do consultório, eu vejo que realmente afeta, né, as pessoas e principalmente as mulheres, que eu acho que tem realmente, né, como eu falei, é uma questão de saúde, mas
tem muito também uma questão de estética, convívio social, então eu vejo que isso daí mentalmente afeta principalmente as mulheres, muitas fazem reclusão de vida social, se sentem um pouco para baixo, um pouco depressivas por estar esse quadro, e aí vira uma bola de neve, né? Porque a pessoa tá com sobrepeso ou com obesidade, precisa emagrecer, só que aí se sente para baixo. Aí com isso acaba achando um confortinho ali na comida, no docinho, no chocolatinho, que né, a gente, como falei, tem maneiras de modificar essa alimentação. Pode ser vegano, pode comer carne dentro da preferência do paciente. A gente pode traçar dietas super saudáveis para melhorar o padrão nutricional desse paciente. E eu vejo que as mulheres, elas acabam sendo muito mais afetadas e acabam saindo um pouco mais desse convívio. E aí acabam achando conforto, de repente, na comida, acabam ganhando mais peso. Nisso ficam mais desanimadas, né? Porque existe também uma relação do ganho de peso com desânimo, o paciente fica um pouco mais prostrado, com menos vontade de praticar atividade física. E aí acaba virando uma bola de neve, que quanto mais assim a pessoa fica, mais ela ganha peso. E aí mais desanimada ela fica, e a gente vê que realmente, né, agora voltando de novo no que eu já falei, no diagnóstico precoce, na prevenção, a gente vê que nesse processo, até o paciente se conscientizar e às vezes procurar a ajuda de um profissional da área, acaba demorando um pouco, ele acaba procrastinando, ou ficando, se conformando. Então, assim, a ideia mesmo é procurar ajuda profissional, tratar da saúde, que são coisas que a gente pode melhorar no nosso estilo de Sim, vida. e quanto mais demora, né, é pior. E a gente tem o quarto ponto, que é o ponto para mim principal, é o convívio. No final, tudo afeta o convívio. O ser humano não sabe viver sozinho. Ele pode querer ficar sozinho, querer estar sozinho em algum momento, mas ele não foi desenhado para viver sozinho. A gente vive a gente não é autossuficiente, a gente vive em sociedade. Sim. E o que a Camila falou é muito interessante, até porque a gente é uma seguradora hoje que tem muito mais mulheres, a gente vê isso claramente. Parte pela cobrança que a própria sociedade tem em cima da mulher, que diminuiu, não diminuiu. Eu acho que a mulher ganhou muito espaço e vem ganhando cada vez mais espaço no mercado e coisa e tal, não só no mercado, mas na sociedade, de uma forma geral, mas essa cobrança ainda existe. E essa cobrança agora começa a ir no homem também, né? Porque na medida que você começa a ter Os homens não querem ficar para trás. Na medida que você tem a mulher crescendo nisso tudo e igualando essas condições, ela também passa a exigir certas coisas. A vida é assim, entendeu? Né? Não tem jeito. E o convívio é fundamental nisso tudo. E aí a história do chocolatinho. Por que vai pro chocolatinho? O chocolatinho eu não preciso chamar ninguém, né? Eu vou ali, abro, como, vou ter um prazer imediato e depois um problema para resolver, mas depois é outro problema. É o do seu Mas depois futuro. eu penso, vou resolver o problema imediato, prazer imediato. Não, tá muito coerente o que ele falou, o que o Alexandre falou. E realmente, né, a gente está falando muito aqui da saúde do coração, né, cardiovascular, mas a gente tem que lembrar também da saúde mental, que é muito importante, né? Tão quanto Então, existe realmente uma associação muito grande de índice de depressão, com sobrepeso, com obesidade. E é como eu falei, uma coisa atrapalha a outra, né? O paciente mais depressivo fica mais recluso mesmo, tem mais dificuldade de alcançar essas mudanças. E tem outro lado também que você falou da obesidade, mas tem a depressão, às vezes, também pode trazer a pessoa pro emagrecimento extremo, que também é perigosíssimo, né? O metabolismo também você não quer mais saber de comida, você vai perdendo peso. Aí são os níveis de extremismo, né? Que é sempre bom serem evitados, mas que realmente pode acontecer. Já vi alguns casos assim, do paciente ficar mais extremo, mas também não vai ser legal para a saúde mental. E ao contrário disso, a gente tem que achar um equilíbrio, porque ninguém consegue viver no extremo por muito tempo. Então, a ideia até, às vezes, do uso da medicação e do tratamento é você proporcionar alterações, né, no paciente que vai facilitar com que ele mude o estilo de vida dele e que ele vai alcançar uma coisa, um equilíbrio, que ele vai conseguir manter a longo prazo, né? Então, a gente consegue achar essa coisa equilibrada aí para manter, porque é tão importante quanto perder o peso,
né, é tão importante quanto é a manutenção do peso perdido. E a manutenção do peso perdido a gente só vai adquirir através de uma mudança de estilo de vida sustentada, e na maioria das vezes essas mudanças vão ser sem extremismo. E não está ligado só ao fato de mudar a alimentação, está no fato de mudar a sua cabeça. Até que ponto você quer ter uma nova vida com outras coisas. Né? Exatamente. Mas aí eu percebo isso, até minha própria experiência do consultório, até pela minha própria experiência em consultório, como que o paciente muda e como que ele começa a ficar animado, né? Sim. Às vezes ele chega, primeira consulta, tá triste, tá chorando, né? Como eu falei, acaba acontecendo mais nas mulheres, é a minha experiência, é o que eu vejo. E depois eles já chegam animados, mais bem dispostos. Eu tô conseguindo, né, fazer academia. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Como eu falo. Eu acho que um estilo de vida ruim puxa um estilo de vida ruim, né? E um estilo de vida bom acaba sempre levando. O paciente já está mais preguiçoso, já tá mais sedentário. E aí, não vou ficar aqui em casa. Então, vou ficar em casa. Então, já que eu estou em casa, vou comer um chocolatinho, vou comer um biscoitinho. E se ele não botar um ponto, interromper esse ciclo não vai acabar, né? Como a questão do açúcar. O açúcar é quase como realmente se fosse um vício. Se o paciente tivesse vontade de comer um doce, um açúcar, e ele comesse aquele doce e aquilo ali acabasse, ninguém ia se tornar sobrepeso, com obesidade por conta de um doce. Mas a gente sabe que se a gente cede essa vontade, amanhã o corpo pede, depois o corpo pede. Então nunca é matar a vontade, pós-almoço, né? É quase autoalimentar um vício, né? Então é um ciclo que realmente tem que ser interrompido, e a gente sabe que as mudanças de estilo de vida, elas ajudam muito. Mudanças de estilo de vida sustentadas, né? O paciente interromper esse processo. É o velho problema da unidade. Não é um chocolate, é um pacote de chocolate. Exatamente. Não é um biscoito, é apenas um pacote de biscoito, entendeu? Então, da Páscoa agora, aquela caixa de bombom que é o perigo, né? Tá vendo? Ele não comeu um bombom, ele comeu uma caixa de bombom. Mas é o açúcar mesmo que ativa, né, dopamina, vários neurotransmissores, né, do prazer. Então, por isso, qual é o meu confortinho? Eu tô triste, vou ficar em casa, tô mais reclusa, não tô me sentindo bem, vou ficar em casa, mas o chocolatinho aqui vai me dar o prazer. Então, o cérebro realmente fica viciado nessa sensação que o docinho, o açúcar, ele proporciona. Mas a gente pode reprogramar para ele achar prazer também em outras coisas que são reprogramar. Aí você boas na vida. E aí você vai esbarrar. Mas assim, sem condenar a gente, chocolate eu como, eu amo. Assim, tudo é questão do equilíbrio. Você não pode, né, realmente, como eu falei, em excesso vai trazer malefícios para a nossa saúde. Então, se você conseguir achar um equilíbrio, que aí você se mantém num ambiente mais saudável na maior parte do seu tempo, e ali no domingo de Páscoa vai comer um chocolatinho, que também faz parte da vida, aí tá tudo certo. Mas é tudo com equilíbrio, nada com extremismo. A Páscoa não é um ovo de 400 de 1 quilo. É o bombonzinho dentro do ovo. Vai aos poucos. Vai deixando lá no cantinho e vai pegando aos poucos. Agora, já chegando na reta final, Alexandre, tem sorteio aí, né? Tem. A gente vai voltar ao sorteio, entendeu? Opa! Já teve a Fry, por causa da Páscoa, coisa e tal. Agora nós vamos sortear o quê? O quê? Raimundo Donato, agora mandou embora. Nós vamos sortear 3 balanças, não é uma, são 3 balanças de bioimpedância. Falei certo, Camila? Exatamente. Então, a gente vai fazer, né, avaliações antropométricas, até para a população saber se você quer ver se a sua circunferência abdominal está aumentada. Já vou dar uma dica aqui, todo mundo vai pegar a fita métrica quando vê, depois quando sair daqui vai estar todo mundo medido. Você pega uma fita métrica, tá? Um ponto fácil de medir é na linha da cicatriz umbilical. Então, uma circunferência abdominal saudável, considerada para mulheres, é até 80 centímetros, para homem até 88. E uma circunferência abdominal já de alerta é acima de 94 centímetros para mulheres e acima de 102 centímetros para homem. Realmente aumenta muito o risco cardiovascular dele. E a balança de bioimpedância também ajuda a identificar vários outros problemas. A balança de bioimpedância vai ajudar a solucionar principalmente composição corporal. Porque mais importante é que o peso
o seu peso é constituído de quê? Então, o seu peso pode ser constituído predominantemente de massa de gordura, que é essa gordura, né, que a gente fala que é a gordura inflamatória, mas também pode ser o peso constituído por massa magra, que também é uma massa pesada. Então, na bioimpedância, a gente consegue diferenciar um indivíduo com o mesmo peso, né, se a constituição, como eu falei, eu sempre falo, quanto a gordura representa doença, o músculo pode representar saúde, vitalidade, melhora da expectativa de vida, da qualidade de vida. Então, a bioimpedância vai ser importante para avaliar, nesse sentido, como é que está não só o seu peso bruto, mas como que é a composição corporal do seu corpo. Tá chegando em Olimpíadas, aquele Exatamente, judoca Teddy Riné, exatamente. o cara é um armário de 3 metros de altura por 5 de largura e peso 100 quilos de músculo, percentual de gordura, 10%. Ganhar a balança, você já imaginou? Não tem por que não ter uma vida melhor. Já vai ficar lá Não controlando, quase que diariamente. Diariamente vai ficar louco, mas é uma vez por semana. Não semanalmente, pesa todo dia não, que você vai ficar louco. Entendeu? E eu quero ver todo mundo também, aí vai pegar a fita métrica Exatamente. e Exato. traçar essa linha aí na altura do umbigo para ver se Não, tá e- já na circunferência abdominal de risco. E outra coisa, tá? A calça fica melhor, não perde as roupas, etc e tal, entendeu? Apertar é mais fácil. Então vá no Instagram, seguradora ALM, seguradora ALM, com Isso. 2 letras A, e lá tem todas as informações do sorteio. Exatamente, vai correr do dia 27. E deve acontecer, não vou dar spoiler agora, no próximo eu vou dizer para vocês o que vai acontecer não é de festa, né? Como é que a gente pode chamar isso? Celebração. De celebração. Evento. Desse começo das pessoas se conscientizarem do que é realmente ver o metabolismo. Embora a palavra metabolismo seja, na cabeça das pessoas, um negócio muito distante, mas tá no nosso dia a dia. Gente que não percebe isso, tá dentro da gente, inclusive. Exatamente. E a importância disso no contexto todo, de convívio social, de você se sentir melhor, de você ter um preparo físico melhor, de você chegar a uma vida longa de verdade. E como eu sempre falei, vida longa não é longevidade, vida longa começa hoje. Vida logo com Entendeu? qualidade de Exatamente. vida. Exatamente. Esse, Camila, Alexandre, mais uma vez, brigadão. Obrigada. Mês que vem tem mais, hein? Acho que não sei. Já tá no spoiler de novo, rapaz? Mês que vem é o próximo uma episódio. curiosidade. O que será o próximo episódio? Ué, devido ao sucesso, a gente virou 9 episódios esse ano. Eram 7, virou 9. E aí estão dizendo Não, aí... estão dizendo aí que talvez tenha. Talvez, não sei, entendeu? vamos ver. Talvez tenha, né? Devido ao sucesso. Vamos ver. Entendeu? Valeu, Alexandre. Falou, meu. Tchau, tchau, doutora. Obrigada, gente. E você, obviamente, que está acompanhando até o final, se inscreve no nosso canal, dá o joinha, compartilhe para todo mundo. Playlist disponível com os outros 3 episódios do Planos Seguros. E até mês que vem. Tchau, tchau.